Leamos, portanto, Mateus capítulo 11, a partir do verso 25 até o verso 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De forma geral, os maiores instituições que fazem parte do segmento evangélico atual utilizam bastante na sua pregação os versos 28 a 30, onde há um convite, de fato um convite maravilhoso, doce, do Senhor Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas esse texto, ele lido daqui para frente, ele é bom também, ele é excelente, mas se nós não lermos a passagem que vem anteriormente, nós omitimos a soberania de Deus e aquele poder imenso que Cristo tem. Veja que o que Cristo revela aqui é que existe trevas no conhecimento humano, porque ele fala: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Então o que nós vemos aqui é que existe trevas no conhecimento humano, a falta de conhecimento, tá? Um outro fato interessante aqui é que Cristo agradece ao Pai por omitir, por esconder daqueles que se consideram sábios e instruídos no presente século essas coisas, e revelar para aqueles pequeninos, aqueles que são mais simples. Não digo que são mais simples com menos cultura ou com menos dinheiro, mas são mais simples na questão do orgulho e da soberba. Pessoas que são mais humildes, que têm uma aceitabilidade melhor do próprio reconhecimento que o ser humano não é nada e que depende de Deus. Veja o verso 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Veja que é muito difícil para alguém que talvez não conheça perfeitamente essa doutrina entender por que Jesus orou agradecendo a Deus por esconder realidades espirituais de um grupo de pessoas. Mas aqui trata-se da soberania de Deus e aquele que sabe todas as coisas. Dentro do conjunto doutrinário da maioria dos segmentos evangélicos dos nossos dias, isso é contraditório, porque a mensagem deveria então ser pregada a todo mundo e as pessoas escolhiam liberalmente quem quer seguir ou não. Mas no texto que nós lemos, nós vemos a soberania de Deus, pois Jesus ele aponta a ignorância humana, as trevas da ignorância humana que não pode compreender as coisas de Deus, agradece ao Deus Pai por esconder essas coisas de um grupo de pessoas e revelá-las aos seus pequeninos, a outro grupo de pessoas. E só após isso então é que ele faz esse convite, e o convite é universal: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Isso nos leva a uma situação em que o ser humano ele deve necessariamente entender que é o ser humano que precisa de Deus e não Deus do ser humano. Isso leva a igreja necessariamente a entender que é Cristo que nos aceita e não nós que aceitamos Cristo. É Deus que nos aceita. E isso também vai levar necessariamente
a compreensão da igreja que nós devemos pedir perdão a Deus se um dia nós recusamos esse chamado: vinde a mim todos que estão cansados. E se nós estamos nesta condição de recusa, nós devemos entender racionalmente que nós necessitamos de Cristo, e então pedir perdão a Ele e clamar a Ele que nos aceite. Senhor, me aceite entre o teu povo, perdoa os meus pecados, me revele as tuas características, os teus atributos, revele a mim, porque eu preciso conhecer o meu Criador, eu quero conhecer o meu Criador. Agora eu entendo que se o Senhor não me revelar, eu simplesmente não saberei. Agora eu entendo que se não houver Cristo, a luz do mundo na minha vida, eu simplesmente viverei em trevas os meus dias, mesmo que eu me ache sábio aos meus próprios olhos, mas essa realidade espiritual está oculta de mim, e eu não tenho acesso a ela, a não ser se o Filho de Deus me revelar. Então isso forçosamente vai tornar o cristão humilde diante de Deus e carente de Deus, e perceber que nós temos a necessidade de Cristo e de Deus. Não basta para nós ganharmos o mundo inteiro, não basta termos um excelente patrimônio, termos fartura na nossa mesa, termos roupas de grife da moda, termos carros confortáveis. Estas coisas não nos bastam, porque ao final da nossa jornada essas coisas não poderão, nós nem poderemos levá-la para onde iremos. Nós necessitamos de fato de Cristo, e todas as coisas provêm dele, todo bem provém de Deus. Então, irmãos, essa é uma correção que deve ser feita na igreja atual. Nós sabemos que é muito difícil, né, uma nova reforma hoje, mas é necessário pregarmos a soberania de Deus para as pessoas, porque senão as pessoas não vão clamar a Deus, as pessoas não vão reconhecer a soberania de Deus e a necessidade que elas têm. Há uma falsa sensação em que a pessoa pode aceitar Cristo a qualquer momento, e ela pode então deixar para mais tarde, pode aceitar Cristo no momento que ela quiser, quando na verdade não é isso. Nós devemos nos submeter a Cristo agora, tempo oportuno, e clamar a Ele: Senhor, me aceite, eu peço perdão pelos meus pecados, me revele as suas características, né?